Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, Pastor Marcos Moreira, para trazer para vocês um resumo do Sermão 48. Quem deseja ser salmista de Deus? Com base nos Salmos 45, de 1 a 7, que eu aconselho que vocês leiam depois com calma, ele é muito importante. A figura do salmista, que traz mensagens maravilhosas que nós conhecemos, ela é muito valorosa dentro da Bíblia. Existem vários salmistas. Algumas pessoas acham que os salmos é de um autor só, alguns pensam assim, mas na verdade existem vários. Existem salmos de Davi, salmos de Asaf, salmos da família dos filhos de Coré e outros autores também, tá bom? Quem deseja ser um salmista de Deus? Essa é uma pergunta interessante, E assim, qual seria a resposta? Lembra que eu gosto de fazer as perguntinhas, mas qual seria a resposta de vocês? Qual de vocês gostaria de ser um salmista de Deus? Representar em palavras graciosas, falar com Deus e levar a Deus, ou levar em si, dentro do seu coração, palavras que também representam virtudes. Nesse salmo vocês vão ver que vão ter muitas virtudes, das quais eu comento uma vez ou outra aqui, dentro desses salmos, desses salmos que eu citei agora, 45 de 1 a 7, tem muitas virtudes aí dentro. É importante da ideia do ser um salmista, não é assim, ser um salmista nós podemos também considerar um levita como salmista, mas o salmista, ele é também como se fosse um crônico, ele às vezes conta uma história daquilo que ele viu, daquilo que ele percebeu, das virtudes que ele viu numa pessoa, em um rei, e esse salmo ele fala de um rei. Aqui no nosso entendimento, nós cristãos, protestantes, que acompanhamos esse tipo de doutrina, essa doutrina dentro do nosso coração, nós cremos muito que obviamente as virtudes e as qualidades ali citadas são as virtudes e qualidades do próprio Cristo Jesus. Isso nos agrada muito, eu espero que também agrade o seu coração quando você ler esse salmo. Então assim, e quais são os pontos? O que realmente chama a atenção da gente nesse salmo? O que poderia nos impulsionar a desejar ter essa profissão, esse ofício dentro de nós? O salmista, na verdade, não é uma profissão, nem sei se chamaria de profissão, mas é a pessoa que levava uma mensagem de uma maneira muito forte. Então, assim, o salmista, ele buscava, como eu falei, ler aquilo que estava ao seu redor. O salmo em si, todos os salmos que estão na Bíblia, eles falam de mensagens de ânimo, às vezes são orações, são mensagens de diversas formas que desejam mover o nosso coração. Desejar ser um salmista é você desejar ter alinhamento com Deus num sentido um pouco diferenciado, não só o conhecimento da palavra e a aplicação da palavra, mas você glorificar o nome de Deus. Você louvar a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida, ou por aquilo que Ele fez na vida de outras pessoas, você engrandecer o nome de Deus naquilo que você faz, naquilo que você é, naquilo que você canta, se você for um levita, naquilo que você fala como poesia, se você é um poeta, tudo aquilo que você cria como arte. E se você usa essa arte para enaltecer o nome de Deus, de certa forma você já é um salmista. E isso é muito importante. Desejar ser salmista é desejar representar o reino de Deus, só que agora de uma forma um pouco mais diferenciada. Não só você falar, mas você cantar sobre as coisas que Deus fez, que estão escritas na Bíblia, são os grandes feitos de Deus na vida das diversas pessoas e também na sua vida. Então o salmista, ele tem nele a presença de Deus. O salmista, ele deseja, expandir a presença de Deus que está nele para outras pessoas. O salmista quer contar os grandes feitos que existem na palavra, que tocaram de uma maneira a vida dele, e os grandes feitos da Bíblia, as grandes histórias, as grandes guerras, as grandes vitórias que tiveram nas guerras que são contadas na Bíblia. Mas também nós podemos trazer para o tempo de hoje, nós dizemos assim, vamos cantar as grandes glórias e grandes vitórias que nós tivemos
durante o nosso passar aqui pela terra. Então o salmista é esse representante. Glorificar e engrandecer o nome de Deus, dizer que Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de força e de poder, elevar o nome de Deus e ao mesmo tempo clamar para que essas virtudes toquem também as nossas vidas, para que nós possamos representar o reino de Deus com as virtudes cantadas, louvadas e engrandecidas para Deus e também para as nossas vidas. Não com a ideia de que nós estejamos sendo vaidosos de forma alguma, mas que você engrandeça Deus na sua vida por questão de orgulho de pertencer a este reino. Você tem orgulho, não o orgulho, aquele orgulho que leva também à vaidade, mas o orgulho de você se alegrar por pertencer a um grupo, se alegrar por estar alinhado com a palavra de Deus, se alegrar em dizer que as coisas boas que Deus tem feito na vida das pessoas que você conhece, a celebração em si, o cantar, o louvar e até dançar, como Davi dançou diante na presença de Deus quando ele teve a vitória, quando ele tinha suas vitórias, ele chegava no meio do terreiro, no arraiá, chamado arraiá, lá onde estavam as pessoas, e ele cantava, glorificava o nome de Deus, engrandecia o nome de Deus, porque Deus tinha dado a ele uma vitória a mais. E muitas vitórias eu creio que Deus realizou na sua vida. Eu sempre digo assim, que o fato de estarmos falando e fazendo certas coisas já é uma vitória para as nossas vidas. Sempre digo isso. E isso é importante para nós. Dizer, não ficar só... Tem algumas pessoas que querem só choramingar, só reclamar, sabe? E eu sempre gosto de, ao mesmo tempo que eu falo assim, que tem pessoas que gostam de chorar e choramingar, eu digo assim, que eu sei que as pessoas têm dificuldades, passam por problemas, que nem todo mundo está pleno em si, tem coisas para resolver, existem muitas coisas para resolver. O próprio Cristo Jesus, quando ele nos disse que nós teríamos coisas boas, receberíamos coisas boas no reino, que nós já receberíamos coisas boas no reino ainda aqui e ainda mais no porvir. Mas ele ao mesmo tempo também ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele, Cristo, venceu o mundo, querendo dizer assim, olha, eu venci o mundo e eu deixo para vocês a possibilidade que vocês também vençam. Então é a busca de vencer, e quando você tiver a vitória, quer seja na questão financeira, quer seja na questão do seu corpo, a questão de vitória da saúde, quer seja na sua mente, você conseguir fazer as coisas, pensar bem as coisas, resolver as coisas. Então nessas dimensões, até mesmo na dimensão espiritual, quando você vê uma iluminação, uma coisa, sabe, uma mensagem forte no seu coração, e você diga, glória a Deus, louvado seja Deus, Ele me trouxe esse entendimento, Ele me trouxe essa possibilidade, Ele me permitiu abrir porta de trabalho, de emprego, Ele me permitiu ensinar outras pessoas, Ele me permitiu aprender essa habilidade nova. Tudo isso glorifica o nome de Deus. Seja como um salmista, agradeça a Deus pelas coisas que certamente Ele fez na sua vida. Não fique tímido com relação a isso. A gente às vezes quer que as coisas sejam efetivas em nossas vidas e ficamos com timidez em coisas que não deveríamos. Dentro da vida cristã evangélica, nós damos nome para a pessoa quando ela até frequenta a igreja, está lá na igreja, aprende a palavra, lê algumas coisas, até fala uma coisinha ou outra, mas quando vai lá para fora, quando sai da igreja, vira um agente secreto, um agente secreto evangélico, porque ninguém sabe que ele é, na realidade, uma pessoa que segue a Cristo Jesus. Vocês que me acompanham, ou já assistiram quase todos os vídeos, sabem muito bem que eu digo muito isso, que eu não me importo com placa de igreja. O importante para mim é quando eu trago para dentro do meu coração, e o importante para mim na vida de vocês é quando eu consigo que vocês compreendam essa mensagem, que eu quero que vocês entendam, que vocês sigam a mim, se vocês perceberem em mim a presença de Cristo. Mas eu quero que vocês sigam a Cristo Jesus, para que a presença dele esteja em vocês e vocês sejam transformados por ele, não por mim. Eu posso ser um referencial, eu posso ensinar um pouquinho da palavra, mas é a Cristo que eu quero que vocês sigam. Ele é que vai realmente transformar a vida de vocês e vai elevar a vida de vocês. E é a ele louvor, glória e exaltação. Se alguma coisa aconteceu de boa na vida de vocês me contarem,
Se eu não disser assim, louvado seja Deus, vocês podem reclamar comigo, porque louvado seja Deus. Se uma palavra que eu der para vocês, se alguma das minhas mensagens, ela tocar o seu coração e for bom para você isso, louvado seja Deus. E tão somente louvado seja Deus. Nada para mim, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Isso é ser salmista. Aprendam a fazer isso quando você conseguir as coisas no mundo mesmo, as coisas do mundo mesmo, do meio secular, quando você conseguir uma vitória, quando você conseguir um aumento de salário, quando você conseguir, sabe, subir, passar de cargo, receber um cargo melhor, quando você passar na prova de vestibular, quando você, sabe, tiver nota boa na sua sala de aula, quando você consegue ensinar bem uma pessoa e as pessoas conseguem aprender, glorifique a Deus. Isso, de certa forma, é ser salmista. É um iniciozinho desse processo. E a gente precisa aprender a agradecer a Deus pelas coisas. Isso não faz mal. Assim como também, eu vou aproveitar essa oportunidade que veio à mente agora uma mensagem que é interessante. Nós abandonamos um hábito, não todos. Eu sei que muitos de vocês ainda têm esse hábito, e eu glorifico a Deus por isso. De não pedir mais a bênção aos tios, aos mais velhos, a um avô, a uma avó, a mãe, ao pai, sabe? As pessoas perderam esse hábito. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando você pede a bênção para alguém, e a pessoa certamente vai te abençoar, e vai dizer assim, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe meu sobrinho, Deus te abençoe meu neto, vocês não sabem o poder que tem isso. Lembra que eu sempre falo, reino físico é para a gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. O reino da alma, que é da mente, é quando a gente cuida da mente, quando a gente estuda não só a Bíblia, mas estuda livros, outros livros, e transforma a comunicação, melhora a nossa comunicação, isso também é aprender. Esse é o reino. E o reino espiritual é quando você pede a bênção para uma mãe e ela te diz assim, Deus te abençoe meu filho. Você está sendo abençoado no reino espiritual. Coisas grandiosas estão acontecendo e você nem percebe. Vai perceber com o tempo, quando, sabe, esse mover do reino espiritual tocar a sua mente e tocar o seu corpo de maneira positiva. Então, quem deseja ser um salmista de Deus? Eu sei que muitos de vocês vão querer esse desejo. E outros vão dizer assim, mas pastor, eu não entendi bem o que é ser um salmista de Deus. Não se acanhe. Coloque nos comentários, diga que você está com dúvida mesmo, não tem problema, fale comigo, converse comigo nos comentários para que eu possa ajudar cada vez mais vocês, tá bom? Mais uma vez eu peço a vocês, se puder, deixe o seu joinha, o seu like, faça a sua inscrição, coloque lá, né, o sinal do sininho para receber novas mensagens e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e nos vemos no próximo vídeo.